Tudo bem, pessoal? Meus caros alunos aí do sétimo ano das escolas que eu trabalho, né? A escola Lorecita, a escola Duque de Caxias e a escola Visconde de Toné. Bom, o assunto anterior que foi postado os materiais e depois a atividade avaliativa foi sobre os reinos germânicos, né? Ou os povos bárbaros, que eram povos que invadiram o Império Romano a partir dali do ano 470, 400 e 450 depois de Cristo, né? E esses reinos germânicos, que os romanos chamavam de povos bárbaros, invadiram o Império Romano e acabaram esfacelando, acabando com o Império Romano. E esses povos, o que eles fizeram? Acabaram formando reinos, né? Foram invadindo o Império Romano, onde eles fixavam os chefes militares desses povos, acabaram se tornando-se reis desses povos, né? E formaram vários reinos: o reino dos visigodos, dos godos, dos saxões, dos ângulos, reino dos vândalos e reino dos francos. Bom, esses povos que acabaram dominando esses territórios, eles se fixaram em lugares onde hoje é, por exemplo, a, a Alemanha, França com os francos, onde hoje é a Inglaterra com os anglos, vários, os vândalos, norte da África, os suevos, mais ou menos ali onde hoje é a Portugal, Espanha, dentre outros. Mas eu quero destacar uma coisa importante. Dentro desses povos, destacar um que são os francos. Os outros povos acabaram se desintegrando, acabaram indo para outros lugares, sendo dominados por outros povos. Mas os francos foi um dos únicos povos que acabaram formando um reino contínuo, ou seja, que durou bastante tempo. Então, porque os francos acabaram fazendo uma coisa muito, muito importante. Os francos com o rei Clovis, isso tudo vocês têm no material que foi postado aí para vocês, tá? Que está aí no tópico atividades do dia 20 ao 24 de abril, que é o tema dessa semana. Então, os francos acabaram se convertendo ao cristianismo com o rei Clovis ali por volta do ano 450, 470 depois de Cristo, por ali, né? E esse esse rei, os francos, né? Eles acabaram então se convertendo ao cristianismo, né? Ao catolicismo romano e acabaram então divulgando o cristianismo pela Europa. Então graças aos francos, né? Que hoje a religião cristã, independente se for, né? Católica, enfim, entre outras, se divulgou principalmente pela Europa. E também os francos foram responsáveis por barrar a expansão islâmica, porque os islâmicos, que também é um assunto que a gente vai ver em breve, estavam se desenvolvendo e se fazendo expansão ali no norte da África, Arábia Saudita, aquela região. Eles foram se expandindo e o dominando através da guerra e acordos, e chegaram então até a Europa. E a intenção dos islâmicos era dominar a Europa. E os francos, com Carlos Martel, que foi um líder dos francos, acabou impedindo na Batalha de Poitiers, por volta do ano 770, por aí, acabaram por barrar essa expansão islâmica na Europa. Então os francos foram responsáveis por isso também. Tá? Isso tudo está ali no material, como eu disse antes, está ali no material que eu postei para vocês, tá? Sob forma escrita. Ali tem mapas também. Outra coisa também e dentro dos francos, teve um rei muito, muito importante dos francos. Talvez é um dos maiores reis da Europa até os dias de hoje, que é o rei Carlos Magno. O Carlos Magno reinou por mais de 40 anos o reino dos francos. E qual era a intenção dele? Era unir os vários povos da Europa num único reino. E de uma certa maneira ele conseguiu. Tá? E sobre uma única religião, que é a religião cristã, católica, porque os francos também fizeram essa aliança entre a Igreja Católica e os reis francos. Eles se uniram numa aliança incrível, onde os francos expandiriam o catolicismo e protegeriam a Igreja. E também dariam uma unidade à Europa, a unidade cristã.
tá? E esse rei Carlos Magno, então, ele através de guerras, acordos, ele fez então o chamado Império Carolíngio. A Carolíngio vem de Carlos Magno, né? Onde ele reuniu vários povos no único reino. Esse reino se localiza mais ou menos onde hoje é a França, a Alemanha e norte da Itália. Esse mapa vocês têm no material que eu postei para vocês também, tá? E tanto é que no dia 25 de dezembro do ano 800, Carlos Magno viajou lá de onde ele morava habitualmente, que era na cidade de Aachen, que hoje é a Alemanha, bem no norte da Europa, e viajou até Roma, e no dia 25 de dezembro do ano 800, ele foi coroado imperador dos francos, imperador, como o Papa chamou, imperador dos romanos, né? Porque eles queriam viver aquele esplendor do Império Romano. E então ele foi coroado imperador, e depois ele voltou para Aachen, né, a cidade onde ele vivia habitualmente, e lá depois governou por mais 14 anos. Né? Então o Carlos Magno morreu no ano 814, depois de mais de 40, quase 50 anos de reinado. Tá? É, Carlos Magno, pelo fato de ele ser um rei guerreiro, ele praticamente não sabia ler nem escrever. Ele só sabia assinar o nome. Tanto é que ainda hoje existem alguns documentos, poucos, mas existem alguns documentos assinados pelo próprio Carlos Magno. Ele treinou, né, para escrever o nome. Mas pelo fato de ele não saber ler escrever, ele incumbiu de monges fazerem o estudo dos tempos antigos e também fazerem copiar livros, porque na época só não tinha imprensa, então era copiar livros. Né? Então, muito do que a gente sabe dessa época é graças a esses monges que concentraram todo o conhecimento. Tá? Então, pessoal, é mais ou menos isso. Tá? A outra coisa que eu esqueci. Depois da morte de Carlos Magno, o seu reino foi dividido entre os seus netos. Tá? Um neto ficou, isso porque é através de guerras, né? Um neto ficou com onde hoje é a França, outro neto ficou onde hoje é a Alemanha e outro neto ficou com onde hoje é a Itália. Né? E, e aí se dividiu a Europa, né? Essa ideia que Carlos Magno tinha de unir todos os povos da Europa num só reino acabou não dando muito certo. Tá? Mas o fato é que isso influenciou muito na Europa até os dias de hoje. Tá? Então, pessoal, é mais ou menos isso. Né? Então vocês têm o vídeo ali que eu postei também, os materiais, tá ok? Bons estudos e até mais. Muito obrigado.